Olá, professora, bom dia, boa tarde ou boa noite. De forma coletiva, nós vamos falar sobre a indústria dos Estados Unidos, considerada uma das pioneiras da industrialização. O nosso grupo é formado por Lara Dávila, Crislane Souza, Gabriel Alves, Gabriele Rodrigues, Suelen Feitosa, Lucas Cauã, Victor Hugo, Ana Paula, Clóvis Neto e eu, Bianca Diamantino. Iremos abordar as principais características, setores industriais mais desenvolvidos, regiões, cidades e centros industriais dos Estados Unidos, dados e, por fim, produtos industriais mais fabricados. Os Estados Unidos é um dos países mais industrializados do mundo atual. Cerca de 24% do PIB norte-americano é gerado pelo setor industrial, sendo que aproximadamente 20% da mão de obra do país está empregada nas indústrias. O seu desenvolvimento industrial começou no ano de 1880, onde surgiram as primeiras fábricas ao sul do país. Com o passar do tempo, os norte-americanos investiram em indústrias pesadas e com uma abertura de mercado, o que resultou no seu crescimento. Com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos conseguiram um grande desenvolvimento industrial, pois passaram a fornecer bens de consumo e armamentos para a Europa, inclusive após as guerras para reconstruir o continente. Hoje é o país mais influente do mundo e uma potência em sentido industrial, econômico, militar, cultural e político. Principais características da indústria dos Estados Unidos: grande diversificação, ou seja, quase todos os produtos industriais existentes no mundo são fabricados atualmente nos Estados Unidos, desde um simples parafuso até um avião de última geração. Utilização de processos industriais modernos e com grande produtividade, uso de robôs em muitas indústrias, emprego de mão de obra qualificada. Outros fatores fundamentais para o processo de industrialização foram os naturais. Os recursos ricos e variados tiveram influência direta para a consolidação de grandes negócios. Além disso, o abastecimento abundante de água ajudou o potencial das máquinas industriais e o grande número de florestas influenciou no surgimento e aumento de produtos de madeira para a construção civil. E também as grandes quantidades de carvão e minério de ferro no solo ajudaram no progresso para a construção de máquinas. Um outro setor industrial de suma importância econômica para os Estados Unidos é justamente a indústria química. Atualmente, a indústria química é um dos maiores setores de exportação dos Estados Unidos, apresentando um valor anual de mais de 500 bilhões de dólares. Grande parte das indústrias químicas estão localizadas em regiões de extração e refino de petróleo. A região dos Grandes Lagos e os estados do Texas, Califórnia e Louisiana são locais com presença de grandes áreas químicas. A indústria têxtil passou por vários processos. No começo, a Grã-Bretanha era quem liderava. Logo após, passou por várias falhas americanas, as indústrias têxtil. Mas, porém, logo após, teve a Revolução Têxtil e finalmente aconteceu nos Estados Unidos. A indústria têxtil foi fundada pelo trabalho e importância dos seguintes empresários, inventores e invenções: Samuel Slater e Mills. Slater construiu várias fábricas de algodão de sucesso na Nova Inglaterra e estabeleceu a cidade Slaughterville, Rhode Island. Essas fábricas de têxtil estão concentradas principalmente nos estados de Boston, Alabama e Geórgia. Trabalham com mão de obra qualificada e especializada. Atualmente, os Estados Unidos são um dos maiores produtores de tecidos do mundo. Principais regiões industriais dos Estados Unidos. Quase 50% das indústrias dos Estados Unidos estão concentradas nas regiões Nordeste e dos Grandes Lagos. Essa região é conhecida como Manufacturing Belt, cinturão dos manufaturados. Cerca de 55% dos investimentos no setor industrial do país estão concentrados nessa região.
que emprega cerca de 60% dos trabalhadores desse setor. Sunbelt, Cinturão do Sol, está localizada no sul dos Estados Unidos, destaca-se pelas suas indústrias ligadas aos setores de eletrônica, biotecnologia e aeroespacial. A região da costa do Golfo do México destaca-se nas áreas químicas, metalúrgica e refino de petróleo. Vale do Silício, costa do Pacífico, apresenta grande quantidade de indústrias ligadas a microeletrônicas e componentes para computadores. Na costa do Pacífico, também há muitas indústrias de automóveis, embarcações e autopeças. Principais dados da indústria dos Estados Unidos. Principais produtos fabricados: veículos, eletroeletrônicos, aviões, aço, produtos químicos, alimentos processados, tecidos, computadores, smartphones, navios e autopeças. Taxa de crescimento da produção industrial. Crescimento de 13% em agosto de 2020. Principais produtos industriais exportados: insumos industriais, aeronaves, autopeças, produtos de informática, automóveis e equipamentos de tecnologia. Após a independência dos Estados Unidos, as diferenças econômicas e sociais entre Norte e Sul se tornaram cada vez mais evidentes, e logo começaram uma série de revoltas e protestos. Devido à grande ascensão mercantil e industrialização do Oeste, vários nordestinos começaram a emigrar para o Oeste dos Estados Unidos. Assim foi criada a Lei Lincoln, que garantia para todo imigrante 65 hectares de terra, assim tornando um país mais igualitário. Indústrias metalúrgicas. A metalurgia é a ciência que estuda e gerencia os metais, desde a sua extração do subsolo até sua transformação em produtos. Metalurgia está relacionada ao conjunto de procedimentos e técnicas para a extração, fabricação, fundição e tratamento dos metais. No século XVIII, a indústria metalúrgica teve um impulso com a Revolução Industrial. Após o domínio do fogo, a metalurgia passou a ser possível. O ouro é o primeiro metal utilizado pelo homem há mais de 10.000 anos atrás. Apesar de raro, o ouro foi o primeiro metal a ser descoberto, porque era encontrado em forma metálica e não na forma mineral. A primeira produção de metal foi concedida ao se colocar minérios de estânio ou chumbo em uma fogueira, derretendo e purificando estes minérios. A indústria metalúrgica tem 5 principais funções: a fundição, produção de metais não ferrosos, produção de ferroligas e ferragusa, fabricação de tubos e siderurgia. A siderurgia é uma das partes mais importantes da metalurgia. Se dedica à fabricação e tratamento de aços fundidos.